Olá, sejam muito bem-vindos ao CB Agro, que está no ar ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com minha colega Cibele Negromonte e hoje nós recebemos o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, Geraldo Borges. Participe do programa em nossas lives no YouTube e no Facebook. Lembrando que o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Geraldo, seja muito bem-vindo ao CB Agro. Muito obrigado, Carlos Alexandre, Cibele, é um prazer estar aqui de novo com vocês para estarmos falando de algum assunto do nosso agro. Sempre esperamos que o assunto fosse mais agradável. Nós voltamos aqui mais uma vez com algum assunto polêmico, mas importante ser discutido. Estamos aqui à disposição. Muito bem, vamos começar logo falando desse assunto, que é essa briga, que está havendo entre uma multinacional da indústria de laticínios, que tem 50 anos no Brasil, que é a Danone, e o setor de produção produtivo de soja. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que está acontecendo, quais os desdobramentos dessa confusão. É muito ruim esse assunto surgir em um momento, inclusive, que nós estamos preparando para a COP30 no Brasil, que será o ano que vem, daqui a um ano, em Belém, no Pará. Nós precisamos de evoluir com a comunicação correta no mundo. O agro já comunica mal internamente no país. Às vezes comunica bem dentro da bolha, ali no próprio setor agropecuário, mas não consegue colocar as informações verdadeiras, às vezes, para a sociedade brasileira. E nós precisamos fazer com que isso chegue não só à sociedade brasileira, como ao mundo. Então, não só de fake news nós vivemos tendo que trabalhar contra, mas é ruim quando a gente vê um erro, que eu particularmente considero um erro, do diretor global, diretor financeiro global da Danone, quando ele colocou ali que toda a soja brasileira não era advinda realmente de propriedade, de produtores que têm as boas práticas com o meio ambiente e que preservam e não só respeitam o Código Florestal brasileiro, que nós temos que deixar claro, é o único no mundo, é o mais exigente do mundo, e que os nossos produtores rurais, de uma maneira geral, carregam nas costas uma responsabilidade que os outros do mundo não carregam. Só para explicar então, Geraldo, para o nosso telespectador entender, o que o Geraldo está se referindo aqui foi de uma declaração que veio a público na semana passada, na sexta-feira passada, com o diretor financeiro global da Danone afirmando que a empresa não adquiria mais a soja brasileira, por questões exatamente ligadas à sustentabilidade. Então isso teve uma reação muito forte do setor, os produtores, muitos ficaram revoltados, e então a gente está aqui com o Geraldo Borges, que é porta-voz do setor, que vem explicar qual foi a reação e por que isso é considerado, como ele bem disse aqui, um erro. Pois não, Geraldo, continue. Perfeito, muito boas as suas colocações, para que fique bem claro. Então essa declaração desse diretor financeiro global da Danone, de certa forma foi bastante irresponsável, um erro que precisa ser retratado a nível mundial. A diretoria local da Danone, na segunda-feira passada, logo após essa matéria que repercutiu no mundo inteiro, fez uma resposta à Abraleite, indagada por nós, pela nossa Associação Brasileira dos Produtores de Leite, já que, como você disse, é uma empresa que trabalha no Brasil há 50 anos, é uma das maiores empresas de laticínios do mundo, e que nos interessa muito o assunto, porque está envolvido o agro como um todo, e aqui uma cadeia produtiva do leite, que milhares de produtores dependem, inclusive, que fornecem leite para essa empresa e estão ali interligados a essa empresa no Brasil. E essa empresa trabalhou esses anos todos aqui no Brasil com os produtores para que a gente chegasse onde o Brasil está hoje. Ela, inclusive, sempre incentivou as boas práticas com relação aos animais, ao meio ambiente. E nós evoluímos muito. O Brasil hoje ele tem uma responsabilidade muito grande na produção de alimentos. E todos, posso dizer que a cadeia produtiva do leite e todas as outras cadeias produtivas agropecuárias têm essa responsabilidade. Então, quando foi colocado isso, e não foi a nível mundial retratado, isso está trazendo um incômodo muito grande ao setor. Nós tivemos aí manifestação extremamente firme do presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Dupion, tivemos do próprio ministro da Agricultura, e várias lideranças do setor, como a entidade, a ProSoja, seu presidente, seus diretores, que são todos nossos parceiros, nós todos estamos aqui trabalhando pelo agro no Brasil e não concordamos de maneira alguma com a informação errada colocada por esse diretor global e achamos que a Danone precisa fazer uma retratação mundial. Ela precisa colocar isso para que
alcance da mesma forma que aquela entrevista errônea alcançou o mundo inteiro. Nós precisamos que ela esclareça, que Ou ali seja, foi um erro. que a reparação seja proporcional ao dano causado, seria isso? No mínimo isso. Acho que nós precisávamos até de ter uma atenção maior por uma empresa que trabalha aqui no Brasil, mas de certa forma também usufrui muito do Brasil, como você disse, há 50 anos, são 5 décadas no país. E ela é uma empresa conhecida mundialmente, respeitada mundialmente e que precisa colocar a verdade. A responsabilidade aqui no Brasil é grande, como eu disse, e precisamos, aproveitando o gancho, Carlos Alexandre e Sibeli, precisamos distinguir, né, separar o joio do trigo. Quem desmata, quem faz alguma coisa ilegal na Amazônia tem que ser tratado com polícia, tem que ser tratado com forças, tanto do governo federal quanto de governos estaduais, e há falha, há negligência nesses governos. Há anos que não combate esse tipo de... Vou citar até mais, além de desmatamento ilegal, garimpo ilegal, e que não são feitos por produtores rurais, nem de soja, nem de milho, nem de leite, de nenhuma cadeia produtiva agropecuária nacional. E essa imagem negativa que chega ao exterior não pode respingar, não pode ser colocada a pecha nas costas dos produtores, seja de soja, de milho ou de qualquer outro produto agropecuário, inclusive o nosso próprio leite, que é tão interligado a essas cadeias. Nós usamos o milho e a soja como alimentos básicos dos nossos animais, a soja entra em alguns ingredientes de produtos lácteos. Então, quer dizer, a responsabilidade é da nação como um todo. E aproveitamos esse momento aqui para cobrar que realmente os governantes ajam. Quando se quer agir, se combate tanto a violência quanto coisas erradas. Em um primeiro momento, a reação, né, houve rumores de que o setor ia boicotar a Danone, né, ia ter esse tipo de reação por conta de tudo que foi dito, né? A gente já estava até ali conversando, um boicote não seria algo, como a gente já bem falou, a Danone está aqui há 50 anos, é uma empresa, uma multinacional que gera muito emprego, que gera uma cadeia produtiva enorme. Qual vai ser a reação de vocês, além de exigir que haja essa retratação em termos mundiais, como foi feito o dano, o que mais vocês pensam em fazer em relação a isso? Sibeli, é muito bem colocado. O melhor é que a empresa consiga consertar o erro de comunicação dela, o erro fatal desse diretor global, que, na nossa opinião, não colocou informações. Ele simplesmente soltou o que ele quis dizer, mas sem embasamento nenhum. Que ele prove por que ele não mostra dados, por que ele não acusou. Quando ele coloca generalizado dessa forma, é muito ruim. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então a Danone precisa esclarecer. Se houve um erro, é redimir, é consertar esse erro, fazendo matérias, notas, entrevistas a nível global, como foi feito por aquele diretor. E não uma coisa apenas local, uma carta, uma nota oficial, como foi feita a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, provavelmente deve ter sido feita a ProSoja, mas isso não resolve o estrago, Carlos Alexandre, que você comentou agora há pouco. Essa questão do boicote aos produtos, isso mostra a chateação que todo o setor se encontra, que pessoas se encontram. Esse boicote também não partiu só de pessoas do agro, seja da agricultura ou da pecuária. A gente vê pessoas que entendem, conhecem e que sabem a verdade dos fatos, que também ficam indignadas. Só que a gente afeta também uma cadeia produtiva do leite nacional quando se boicota uma empresa que está aqui há 50 anos, que tem milhares de famílias fornecendo leite ali, dependem daquela cadeia produtiva. Não é de um dia para o outro que um produtor que está há muitos anos fornecendo leite para uma empresa dessa vai se organizar, vai organizar a sua vida. Então nós temos também que ter cuidado com os efeitos colaterais que um boicote desse pode gerar. Ou seja, oficialmente a Abra Leite não defende um boicote. Nós não participamos desse boicote, não foi idealizado por nós e achamos, também não estamos aqui criticando quem está falando em fazer o boicote. Só que a gente tem que ter preocupação com os efeitos que podem surgir, como eu disse, colaterais, a milhares de pessoas que trabalham no setor, direta ou indiretamente, ali naquele rol de fornecedores de leite, a Danone no Brasil. Existem também alternativas, aí eu queria, complementando a pergunta da Sibeli, se existem alternativas, por exemplo, procurar a OMC ou outros fóruns para exatamente buscar ou pedir algum tipo de retratação. Na medida que você tem, não estamos falando de governos, por enquanto, mas estamos falando de uma determinada empresa privada que
por alguma razão, resolveu prejudicar, ou enfim, prejudicou, intencionalmente ou não, um determinado setor. Existem alternativas de colocar, nem que seja uma nota de protesto? Como que isso é possível? Quais são os caminhos possíveis? Carlos Alexandre, eu acho que deve ser feito sim. Precisa o setor se reunir agora e organizar juntamente com o Ministério da Agricultura, MDA, todos os outros entes envolvidos com o assunto, MDIC, Ministério, que inclusive o nosso vice-presidente da República é ministro, e que está ligado a assuntos das exportações. Eu acho que é importante comunicar sim ao OMC e, se necessário, a nível de toda a cadeia organizada, juntamente com a força pública, o poder público, pedir que haja uma intervenção nesse aspecto. Nós não podemos aceitar esse tipo de informação que para nós é um ataque. E isso é muito ruim, porque é uma empresa, como eu disse, conhecida mundialmente, instalada no Brasil há 50 anos, uma empresa sólida no mundo inteiro, que tem uma imagem. E nós gostaríamos muito de que essa imagem seja quebrada e parta por essa empresa. Mas, se necessário, eu acho que nós temos que recorrer, sim, a todas as formas que nós possamos ter para ajudar nesse aspecto de corrigir essa falha. Nós não podemos continuar com a comunicação errônea, mostrando para o mundo um lado errado. Os produtores não são eles os responsáveis e não são nas terras onde nós produzimos que há o problema ilegal de desmatamento, garimpo, como eu volto a citar aqui, que nós exigimos que o governo federal e governos estaduais trabalhem mais firmes no combate a essas práticas. Mais do que um ataque, ele fez uma afirmação de que a Danone não estaria mais comprando a soja brasileira e estaria agora indo para o mercado asiático, né? Não vindo mais para o nosso mercado. Isso chega a ser um fato, além de um ataque, porque ele fala que o problema de não comprar a soja brasileira seria um problema ambiental. Seria também uma notícia falsa? Eles ainda continuam comprando? Vocês têm notícias sobre isso? Se ainda se vende a soja para a Danone? O que a gente viu foi há poucos dias a presidente da Danone aqui no Brasil fazer uma nota diferente, antagônica a essa entrevista do diretor global. Então ela desmente isso, ela diz que não, que continuam comprando soja no Brasil, da mesma forma que responderam na nota oficial à Abraleite, que foi na segunda-feira, agora dia 28. Então precisa, inclusive, a empresa ter uma voz única, uníssona. Não dá para a empresa ficar no Brasil dizendo uma coisa e lá fora outra. Nos parece, Sibeli, aí é muito boa a sua colocação, que o problema não é ambiental, fica parecendo que é um problema comercial, um problema às vezes de perseguição, inclusive de uma empresa que é de um país que sempre foi o maior problemático nosso aqui, né? O país mais problemático nesse assunto, que sempre colocou a pecha no Brasil de ser um país com problemas ambientais. Você está se referindo à França, especificamente, né? Sim, a França. E vamos deixar claro, a preservação no Brasil da nossa natureza é espetacular, enquanto não só a França, como a Europa inteira não tem preservação do meio ambiente. Nós temos aqui, como eu disse, um código florestal que obriga, no mínimo, a termos 20% das nossas áreas preservadas por nós, produtores, e sob nosso risco, nosso custo, sob nossa responsabilidade. Que país fez isso no mundo? Será que a França tem condições de dizer algo à questão de meio ambiente, preservação de meio ambiente, de florestas em relação ao Brasil? Então são coisas que precisam ser colocadas às claras no mundo. A gente às vezes debate muito aqui internamente, precisamos debater lá fora e cobrar uma posição desta empresa Danone. Certamente. Geraldo, eu vou pedir uma licença para você, para a gente fazer um pequeno intervalo, para a gente falar mais sobre questões ligadas ao leite e todos esses outros assuntos. Me dá um minuto só e a gente volta com mais CB Agro, que recebe hoje o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, Geraldo Borges. Não sai daí, que ainda tem muito assunto por aqui. A gente volta já já.
E a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que a gente recebe hoje o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite, Geraldo Borges. Geraldo, essa semana houve 2 grandes eventos do setor e que essa discussão a respeito das declarações da Danone, confusas, digamos assim, da Danone, envolvendo a soja brasileira, houve muita repercussão. Como é que foi lá a reação? Perfeito, muito bem lembrado, houve muita repercussão, até porque os eventos eram justamente ligados ao assunto do meio ambiente, da preservação, né, vamos dizer, da produção sustentável no Brasil. Um deles foi na terça-feira e chama Fórum Planeta Campo, foi feita a sua 4ª edição, pelo 4º ano em São Paulo, e a Braleite esteve presente, inclusive, com a maior delegação, com 22 diretores e conselheiros, é a maior delegação dentre as entidades do setor. Nós do Leite abraçamos essa ideia desse evento há 4 anos e todos os anos a gente levou uma delegação grande, sempre a maior, e discutimos lá assuntos que também foram discutidos na quarta-feira, no outro evento, que foi o Vozes pelo Agro. E ambos eventos discutiam, inclusive, preparação para a COP30 em Belém do Pará, no Brasil, no ano que vem, daqui a um ano. Discutíamos como a gente comunicar melhor, não só para a comunidade, para a sociedade brasileira, mas para fora do Brasil, com o mundo, já que a gente precisa mostrar como nós produzimos com sustentabilidade, com responsabilidade, como a natureza é preservada pelos produtores do Brasil. Nós não só preservamos, como nós aumentamos a preservação, como já foi dito em alguns estados. O estado de São Paulo, inclusive, participou ativamente através do secretário de Agricultura e falou números, colocou números lá, que nos últimos anos houve aumento de reflorestamento. Nós temos práticas sustentáveis como integração lavoura, pecuária e floresta, e a sociedade brasileira e do mundo não sabe disso. Nós temos que separar o crime de coisas erradas que acontecem, que não são feitas por produtores rurais, e sim por aproveitadores, especuladores, tanto na questão do desmatamento ilegal, quanto da garimpo ilegal e outras práticas que nós todos, a sociedade como um todo, nacional e mundial, condena. Nós precisamos separar isso. Como eu disse, os produtores, eles são atores importantíssimos na preservação, eles têm uma responsabilidade, um papel importantíssimo, e isso precisa estar claro para o mundo. E nesses fóruns, nesses 2 eventos realizados terça e quarta-feira em São Paulo, obviamente nós iríamos discutir esses assuntos todos, mas o problema, vamos chamar assim, colocado pela Danone, foi realmente o assunto que mais se discutiu durante o evento. E nós precisamos, Carlos Alexandre, aprender com isso, cobrar solução disso, como eu disse aqui no primeiro bloco, cobrar a Danone uma posição realmente única. Não dá para ficarmos ouvindo um representante global, um diretor global, falar uma coisa e a presidência no Brasil, a diretoria da Danone no Brasil, falar outra, se justificar através de nota oficial. Nós queremos que para o mundo seja dita a verdade. O senhor bem lembrou aí que no próximo ano, em 2025, em Belém, né, nós vamos sediar a COP30, que é a maior conferência de meio ambiente do mundo. Agora, na próxima semana, começa a COP29 em Baku, né, no Azerbaijão. E como é que vocês estão se preparando? Primeiro, vocês vão mandar vai ter o agro brasileiro, vai ter representação agora em Baku. E como é que vocês estão se preparando para a COP30 aqui no Brasil? Sim, com certeza estaremos bem representados, o agro como um todo terá representantes. Nós precisamos que o governo tenha firmeza, o governo federal precisa participar não só desse evento agora próximo, que é a 29ª, o COP29, e no ano que vem, de uma maneira realmente firme. Nós precisamos do Ministério do Meio Ambiente ativo, um governo federal ativo e que coloque para o mundo de forma firme como é o Brasil. E que assuma as responsabilidades. Eu volto a repetir insistentemente aqui, Carlos Alexandre e Cibele, cobramos do governo federal e dos governos estaduais que ajam principalmente no bioma amazônico, que ajam combatendo desmatamento ilegal, garimpo ilegal, e volto a repetir, que não é praticado por produtores rurais. E isso tem que ser dito para o mundo. Isso é questão de segurança. Nós temos exemplo de um estado em que o governador foi mais firme e conseguiu combater a violência. E quando se deseja e quer, se combate não só a violência, como práticas erradas. Quer dizer, pelo que você está dizendo, Geraldo, o setor agro está sendo vítima, digamos assim, de 2 problemas. Um é a questão do envolvimento do crime organizado, porque muito do que você falou, a questão do desmatamento, a questão do
garimpo ilegal. A gente sabe, inclusive o próprio governo federal admite isso, que são ações organizadas. Quer dizer, então, não é mais alguém de maneira esparsa, individualizada. Não, existe uma lógica, uma organização para cometer esse tipo de crime. Então, isso acaba prejudicando. O segundo ponto que afeta você, por tudo que você está dizendo, é a desinformação. Há muita desinformação em relação à atividade do agro. Como é que você acha que pode ser feito isso? E quais são os atores que precisam se posicionar? Você citou o governo, mas existem outras. O próprio agro, o que ele precisa fazer para mostrar internamente e externamente que é sustentável? Isso, inclusive, foi muito debatido nos 2 dias do evento. Nós ainda não achamos o caminho como o agro pode agir nisso. Tá? Mas eu acredito que, começando por cobranças como essas que eu estou aqui insistentemente fazendo e falando, inclusive é a primeira entrevista que dou em nome da nossa entidade, a Abraleite, após esse fato, já que nós estivemos envolvidos em eventos em São Paulo e Belo Horizonte nos últimos dias, e nós precisamos, acho que de uma forma uníssona, o setor inteiro agropecuário, cobrar essa responsabilidade, que ela existe sim do setor público e precisa ser cumprida. É o que você bem colocou, Carlos Alexandre, isso aí é crime organizado, e crime se combate da forma que tem que ser combatido. O governo federal e o governo estadual, onde se pratica esse crime, tem que estar juntos, combatendo, agindo de forma que isso não aconteça mais. É vergonhoso, porque isso é um problema que vem se arrastando há anos e nenhum governo conseguiu resolver. Pode ter diminuído algum governo ou aumentado em outro governo, mas nós precisamos de uma solução. Isso precisa de acabar, não só para evitar essa pecha negativa nas costas do agro, dos produtores, de toda a nossa cadeia produtiva agropecuária nacional, mas também para solucionar o problema da natureza que está sendo destruída lá e até fora de área de produção, feito por pessoas que são especuladores, que são do crime organizado, como você muito bem colocou, e que traz todo um resultado negativo para o planeta como um todo. Nós estamos vivendo, inclusive, problemas climáticos. Esse ano foi um ano extremamente difícil, com enchente muito grande em maio no Rio Grande do Sul, com seca muito grande, que há muitos anos nós não víamos igual. E isso vem acontecendo em outros países do mundo, queimadas e problemas que não são só no Brasil. O problema climático é mundial. E nós não podemos também deixar que esse problema mundial seja colocado nas costas apenas do Brasil. Eu acho interessante você falar, Geraldo, porque eu acho que a Cibele tem até uma pergunta sobre o tamanho do setor que você representa, né? Da questão da produção do leite, né, Cibele? Exatamente. Você estava falando mais cedo para a gente que vocês é o que tem o maior número de propriedades. O setor leiteiro é o que tem o maior número de propriedades, né, em termos dentro do agro. E justamente as propriedades é onde que está esse problema da criminalização, da questão do meio ambiente, né? Como é que se vê o setor hoje, como é que o setor leiteiro, qual é a participação dele dentro do agro hoje? Perfeito, Cibele. Segundo o IBGE, o leite, a produção de leite, está em 1.171.000 propriedades, praticamente 1.200.000 propriedades produtoras de pequena, média a grande, num país que tem um número em torno de 5 milhões de propriedades, incluindo, inclusive, áreas públicas, indígenas, etc., e com outras áreas de produção e até áreas que não têm produção. Então, nós temos, sim, o maior número de propriedades produtoras do país, inclusive sendo 3 vezes maior, praticamente, que a segunda cadeia mais numerosa em número de propriedades. E eu posso te dizer, em nome dessas 1 milhão e quase 200.000 propriedades, que a preservação do meio ambiente para nós ela é essencial para a atividade. Nossos animais, por exemplo, no caso da pecuária, seja de leite ou de corte, precisam de sombreamento, água. Então nós fazemos isso, é um dever de casa do nosso dia a dia. A preservação existe por todos que produzem tanto pecuária quanto agricultura no Brasil. Muito bem. Geraldo, infelizmente nosso tempo se encerrou. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço você dar essa entrevista para a gente em primeira mão, contando os desdobramentos desse episódio lamentável envolvendo o setor do leite e espero que você venha mais vezes. Nós agradecemos a oportunidade, sempre à disposição. Muito bom estar aqui de novo com vocês e um abraço a todos que nos assistem. Tá certo. Obrigado, Cibele. Obrigada. E o CB Agro fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.